Meu nome é Sebastian, tenho 56 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 47 anos. Na época eu era uma criança. Com 7 anos de idade costumava andar pela cidade toda. Minha mãe não era tão preocupada assim comigo, mas eu tinha um horário para voltar para casa. Se eu não estivesse lá antes das 6 horas da tarde, apanhava feio dela e depois do meu pai quando chegava do trabalho. Essa era a única regra. Com uma punição dessas, quem desobedeceria, não é mesmo? Porém, eu acabei desobedecendo, por conta de um acontecimento que me assombra até nos dias de hoje. No fim da tarde, quando estava voltando para casa, passei pela estação de trem da cidade. Ela era um patrimônio histórico. Há muitos anos atrás, o trem de ferro era o principal meio de transporte daquele lugar. Mas quando eu era criança, ele já havia sido desativado tinha muitos anos. Eu estava um pouco cansado, então resolvi sentar em um dos bancos da estação de frente para os trilhos. De repente, uma moça muito bonita, com a aparência de uns 27 anos, me perguntou se o último trem já havia chegado. Eu, sem entender muito bem, respondi que não. Aliviada, ela sentou do meu lado e disse que seu marido era maquinista e chegaria nesse último trem. Meio sem jeito, falei para aquela moça que ela havia se enganado de estação. Aquele lugar já tinha sido desativado. Não passavam mais trens por ali. Ela, não concordando, disse que era impossível, pois tinha certeza de que seu marido ia chegar. Ela precisava dar uma notícia importante para ele. Nessa hora eu achei que ela estava delirando. Então a cumprimentei e fui para minha casa. Durante a noite fiquei pensando naquela mulher sozinha na estação. Nunca chegaria um trem lá. No dia seguinte, depois de brincar muito, passei pela estação novamente e parei em frente ao banco que havia sentado no dia anterior. Não havia ninguém lá. Na hora veio em minha mente o rosto daquela moça. De repente, ela apareceu me dando o maior susto. Então começou a perguntar se o último trem já havia passado, pois seu marido era o maquinista e estava nele. Eu então perguntei se ele havia passado no dia anterior. Ela me encarou por alguns instantes e respondeu que não, dizendo que ele ia passar hoje. Eu já estava preocupado. Foi quando falei para ela que trem nenhum passaria naquela estação. Ela disse que eu estava enganado. Tinha certeza de que o marido estaria no último trem, pois ela tinha o itinerário em sua casa e poderia me mostrar. Já faltava 5 minutos para 6, mas fiquei curioso em saber se ela realmente estava dizendo a verdade. Então eu aceitei. Conversamos durante todo o caminho. Ela era uma moça muito simpática. Já havia anoitecido quando chegamos na rua da casa dela. Fomos caminhando para uma rua escura e paramos de frente para uma casa abandonada. O telhado havia caído e só restavam as paredes de pé. A lua no céu iluminando aquela construção deu um ar terrível para o lugar, e eu comecei a ficar com medo. Quando olhei para o lado, a moça havia desaparecido. Eu acelerei minha respiração de medo e comecei a ter calafrios. De repente, eu a vi me chamar de dentro da casa abandonada. Ela estava parada entre as ruínas, olhando para mim. Com um vestido típico de uma dona de casa dos anos 20, sua pele estava branca e ela possuía olheiras enormes. Seu rosto havia se transformado completamente. Parada, ela entortou a cabeça para o lado e disse: "O último trem já passou? Eu estou esperando meu marido." Nessa hora, seu corpo se dividiu ao meio, com um corte na cintura. Ela ainda se apoiou nos braços e me encarou pedindo ajuda. Eu então saí correndo como nunca antes. Chorando,
cheguei em casa desesperado. Meus pais se assustaram muito com o meu estado e ficaram preocupados. Depois que me acalmei, contei que havia encontrado uma moça na estação. Ela me levou para sua casa e havia se transformado em um monstro horrível. Na mesma hora, minha mãe colocou a mão na boca e começou a rezar. Foi aí que eu fiquei mais assustado ainda. Meu pai então me levou para o quarto. Ele pediu para eu me acalmar, pois me contaria tudo sobre aquela mulher. Elisa era uma moça muito bonita que viveu na cidade. Em 1923, ela se apaixonou pelo maquinista do trem, um homem bonito e desejado por muitas mulheres, inclusive pela irmã de Elisa. Ela nunca aceitou o fato do maquinista não tê-la amado. As coisas pioraram quando Elisa contou para sua irmã que estava grávida e não via a hora de seu esposo chegar para que ela pudesse contar a novidade. Ela ficaria esperando na estação de trem. Então, o ódio tomou conta de sua irmã, que se ofereceu para ir junto. Assim que o trem se aproximou da estação, ela empurrou Elisa, que caiu nos trilhos e foi cortada ao meio pelo trem que seu marido estava comandando. O maquinista acabou se matando dias depois, por não suportar viver sem sua mulher e seu filho que nunca nasceu. A irmã de Elisa nunca mais foi vista. Uns dizem que ela se matou, outros dizem que simplesmente se mudou de cidade. Mas o fantasma de Elisa ainda continua na estação de trem, esperando seu marido chegar.